Espero que estejam todos bem. Eu me chamo José Mauro, represento aqui a Universidade Federal Rural da Amazônia e irei agora realizar a apresentação do artigo Criptomoedas, um estudo sobre as opiniões dos respondentes das comment letters do IASB. Esse artigo foi realizado em coautoria com o Lucas Benício dos Santos, a Mariana Pereira Bonfim e a Mariana Azevedo Alves, ambos da Universidade Federal Fluminense. Lá no artigo, nós realizamos uma breve introdução sobre o crescimento do uso das moedas digitais, dos criptoativos de uma forma geral, seja como uma forma de realizar um investimento, seja como uma forma de realizar transações financeiras sem a intermediação financeira de uma instituição, ou seja por uma questão de custo, e nós relacionamos essa popularidade e essa aceitação dos criptoativos ao crescimento, principalmente após o crescimento do Bitcoin, por ser o criptoativo mais conhecido, que embora seja recentemente discutido, o white paper da criação do Bitcoin, assinado pelo Satoshi Nakamoto, é datado em 2008. E a partir desse white paper, que idealizava um criptoativo cuja natureza era de um criptoativo descentralizado, que não precisava de uma instituição financeira, que ponto a ponto ia sendo garantida a sua segurança, nós tivemos uma popularidade e aceitação ampla e que tem chegado até as evidenciações contábeis que são necessárias na detenção desses determinados criptoativos, que fez com que, em 2019, o IASB, que é o órgão normatizador de caráter internacional da contabilidade, emitisse um documento chamado Holding of Cryptocurrencies, que nesse documento era trazido uma discussão para uma decisão provisória sobre como é que deveria ser realizado o reconhecimento dos criptoativos, especificamente das criptomoedas, porque o IASB já evidenciava que existiam outros tipos de criptoativos, só que eles iam se deter única e exclusivamente em tratar ali naquele documento as criptomoedas. A partir desse documento que traz essa decisão provisória, ou traz essa discussão prévia, o IASB abriu por um tempo para receber cartas-comentário daqueles potenciais interessados para que eles contribuíssem com o tratamento contábil que o IASB iria decidir ou iria julgar ali como sendo mais adequado para as criptomoedas. Baseado nesse aspecto, o nosso problema de pesquisa é qual a opinião dos respondentes a respeito da decisão provisória do IASB sobre o reconhecimento das criptomoedas. Isso é fundamentado porque, além da emissão do documento, existe também a emissão dos comentários acerca dos documentos por aqueles que sejam potenciais interessados. No desenvolvimento do nosso referencial teórico, nós tratamos sobre dois pontos: os criptoativos e a teoria dos stakeholders. Lá nos criptoativos, nós falamos sobre a existência de alguns tipos e subconjuntos de criptoativos. A gente comentou também sobre o funcionamento do criptoativo mais popular, que é o Bitcoin, cujo funcionamento está baseado numa cadeia que também é chamada de blockchain. A gente comentou também sobre a classificação internacional dos criptoativos e a gente finaliza falando sobre a quantidade de criptoativos que existem hoje disponíveis e a aceitação desses criptoativos como sendo uma forma de pagamento ou como sendo uma forma de realização de transação financeira. E, por fim, nós falamos sobre o tratamento que o IASB tem direcionado
a respeito das criptomoedas e tinha direcionado antes da emissão do documento lá em 2019. A teoria dos stakeholders, ela foi relacionada lá no nosso referencial, tendo em vista 3 pontos. Primeiro, a relevância dos interesses dos stakeholders em uma decisão ou em uma classificação mais adequada daqueles criptoativos, a influência que esses stakeholders possuem no regulamento ou no normativo que é emitido, uma vez que eles são chamados a emitirem as suas opiniões, e, por fim, a influência dos grupos e a sua relevância naquele documento que iria ser colocado lá como sendo uma decisão do órgão normativo. Baseado nisso, nós procedemos os nossos procedimentos metodológicos, onde a nossa pesquisa ela buscou fazer, por meio de uma abordagem descritiva e documental, uma pesquisa no site da IFRS Foundation, que é o ifrs.org, pelo termo cryptocurrency ou pelo termo da criptomoeda especificamente. A partir dessa pesquisa, nós identificamos que existia um projeto chamado Holding of Cryptocurrencies, e nesse projeto existia uma aba que continha todas aquelas cartas, comentários que foram recebidas e continha também o histórico do desenvolvimento do projeto. Como algumas cartas elas foram recebidas após o prazo e, portanto, não consideradas, nós consideramos que as comment letters que nós analisaríamos seriam as comment letters recebidas dentro do prazo que o IASB iria considerar para a sua decisão sobre o tratamento contábil dos criptoativos, especificamente das criptomoedas. A partir disso, nós buscamos fazer uma leitura para posterior identificação, tratamento, classificação e análise daquilo que os participantes eles emitiam de comentário lá nas comment letters. O tratamento foi devido a que algumas cartas não eram possíveis de serem indicadas como concordo ou discordo, e em função disso nós apresentamos uma classificação baseado numa concordância parcial, numa concordância total, ou numa discordância em relação àquilo que o IASB tinha proposto. Lá nos nossos resultados, o que nós fazemos inicialmente é uma análise dos resultados que demonstra que os maiores participantes, ou aqueles que mais participam, são os conselhos de normas contábeis, seguido de comissão de valores mobiliários, de organizações internacionais e de empresas de auditoria, sendo que a gente destaca também a participação de contador no processo de emissão de cartas comentários. Quanto à distribuição geográfica, nós temos grande concentração na Inglaterra, lá na Grã-Bretanha, temos uma pequena concentração nos demais países e nós destacamos também aqui a participação da CVM como sendo o órgão brasileiro que emitiu uma carta comentário. Em relação aos principais comentários que nós identificamos, nós destacamos 3 aqui, que foi, primeiro, a opinião quanto ao enquadramento como um ativo intangível, onde 8 dos 20 respondentes concordam com a contabilização e 5 discordam. A opinião quanto ao enquadramento como estoque, onde 8 cartas concordam e apenas 2 discordam. E a opinião quanto ao não enquadramento como caixa, onde 9 respondentes não opinaram, 6 respondentes concordam e um respondente apenas discorda que aquele determinado criptoativo não deve ser enquadrado como um caixa. Lá nas nossas considerações finais, nós destacamos que outras pesquisas prévias elas já indicavam que existiu interesse acadêmico nessa área dos criptoativos. Nós destacamos quanto à distribuição dos respondentes, sendo que apenas um contador e a grande maior parte são conselhos normativos. Nós falamos sobre as limitações dos próprios dispositivos, que é reconhecida pelo IASB, é reconhecida também pelos respondentes sobre a discussão do tópico, já que o IASB ele decide pouco por discutir o tópico, e nós destacamos também que o próprio IASB
ele deixa aberto que há uma necessidade de estudo mais aprofundado do tópico quando ele recebe as cartas comentário e decide não levar em consideração tudo aquilo que foi levantado lá nas cartas comentário que foram enviadas a ele. E essas são algumas de nossas referências para que a gente proceda aqui com o encerramento da apresentação do artigo. Agradeço desde já por toda a atenção que foi despendida